Eu sempre falo, o que eu estou fazendo hoje, será que meu filho trabalharia aqui? Esse que é o meu foco. Então, pensando nisso, a gente pensa também como ser humano, que eu falo com ele, humanizar as coisas, mas humanizar não significa negligenciar, porque o brasileiro negligencia a competência, né? Não é isso? Eu vejo que o americano ele é mais competente, ele é mais profissional, né? Ele é mais profissional. Como você falou, ele é empreendedor em todos os níveis, né? Eu sempre comento a questão assim, para mim não tem como, assim, você que é turista, né, que nos Estados Unidos, você vê um garçom nos Estados Unidos, você vai ver um garçom querendo te atender, querendo fazer as coisas acontecerem, ele vai atender 6 meses diferentes. No Brasil, muitas vezes, às vezes, você vai levantar a mão, a pessoa parece, você fica igual palhaço, assim, levantando a mão e você não é atendido. E tem 3 lá conversando e não olha para você. Olha, não tá focado, né? no seu trabalho. Tem, às vezes, um único cara atendendo 15 mesas sozinho. Exatamente, um único cara. É cultura. Porque ele tem uma educação diferente, ele é empreendedor, ele ganha de acordo com o nível do serviço dele prestado, com o volume de serviço prestado. Ele tem o salário dele, mas ele tira muito mais com a tip, com a gorjeta. Ele ganha mais dinheiro com a gorjeta, porque ele faz um bom serviço e atende muita gente, do que simplesmente com o salário. E aí o brasileiro, ele não tem esse mindset, ele não consegue, assim, trabalhar para ter esse resultado maior, sabe? Então, o americano, desde o nível do garçom, ele consegue já ter uma visão empreendedora de negócio, de resultado. Então, eu bato muito nisso com eles, a gente dentro de casa, por quê? Porque empreender tem a ver com servir. E servir é o quê? Cultura de reino. Jesus falava, o maior é aquele que serve. Sim. Maior é aquele que serve. Então, aquele que está servindo, ele vai ser o maior. Por quê? Porque ele está tendo visibilidade, ele está tendo humildade. Então, eu vejo que a nossa cultura está muito distante ainda disso, porque falam, não, se você trabalhar demais, você vai estar trabalhando para o seu colega, para os outros, você não está ganhando mais do que isso. Então, o pessoal está primeiro focado no dinheiro do que no processo do resultado. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu fico assim, a gente compara, é nítido, não tem frentista, você é o frentista. Uhum. Aqui hoje a gente tem uma lei que protege. Por que você... Uma profissão que você pode realocar ela para ela fazer um outro serviço, uma outra atividade que vai... que o cérebro dela vai estar num movimento diferente. Por quê? Com a tecnologia, com tudo isso que está acontecendo, 90% das profissões que tem hoje, em 5, 10 anos não vai ter mais. Se você não tiver uma mentalidade empreendedora, você fica para trás. Você vai sucumbir no nostalgismo. Você vai ficar falando, eu era o cobrador de ônibus, eu era o reciclador, eu era o motorista de caminhão. Não vai ter mais motorista de caminhão. Uhum. Desculpa, mas é o quê? É o mundo. E se você não tiver com a mentalidade de empreendedora, você é o quê? Você não vai conseguir superar isso, você vai ficar preso. Sim. Átila, eu queria trazer aqui um outro assunto dentro do que você falou, né? Que é a questão da fé, né? Você acabou de falar de Jesus aqui, né? E queria que você falasse um pouco da sua fé, se você sempre foi uma pessoa de fé. Por quê? Eu tenho a minha fé em Deus muito forte, sempre acho que Deus agiu na minha vida em vários momentos, né, Denis? Na nossa vida, né? E só que a gente chega num momento, a gente chegou num momento alguns anos atrás, que era até fora de moda, entre aspas, falar de Deus, né? As pessoas, teoricamente, até estava comentando com o Denis esses dias, parece que quando... alguns anos atrás, né, quando eu estudava, parece que as pessoas intelectuais, elas eram obrigadas a não acreditar em Deus, né? Era uma coisa assim, loucura, né? E aí você acabava não falando da sua fé para você não entrar numa discussão desnecessária, que a pessoa não vai conseguir te convencer que, né, Deus não existe, enfim, né? E hoje em dia, não. Hoje em dia a gente vê muitos empresários bem-sucedidos levantando essa bandeira, falando da fé, falando das coisas que Deus fez, né? E é uma coisa que a gente tem na nossa vida, né? Nitidamente, em alguns momentos, que é assim... É Deus. É Deus que fez dar certo, porque tinha tudo para não dar, e Deus foi ali e mexeu exatamente naquele ponteiro que fez toda a diferença, sabe? Alguns caminhos também que às vezes a gente escolhe e que a gente pensa assim, puxa, com aquela maturidade que eu tinha, eu jamais escolheria esse caminho, né? Então, Deus me ajudou ali, me deu uma luz. Então, queria que você falasse um pouquinho disso, que eu acho que é uma coisa muito forte também de você, né? Então, hoje a gente
trafega muito nisso, fala muito sobre Deus, sobre fé, sem negligenciar a nossa capacidade e a nossa competência. Com certeza. Porque tem uma moda aí que o pessoal fala, entrega tudo para Deus. Não, calma. Não. Deus só faz aquilo que a gente não pode fazer. É. Tá? E Nem de um lado e nem do outro, né? Exatamente. não tem que exatamente. nem negligenciar a presença de Deus na nossa vida, mas também nem achar que tudo Não dá para entregar tudo, é Deus, né? né? A gente tem que cumprir nosso papel, né? Não, isso aí. Né? Porque, assim, Deus não tem preferido, Deus tem íntimos. A intimidade traz proximidade. Uhum. Então, eu costumo falar isso para todo mundo. Então, a fé sempre esteve presente na minha vida, porque eu vim de uma realidade que meu pai era viciado em cocaína, meu pai era viciado em álcool, meu pai tinha várias mulheres, meu pai andava armado, que era uma realidade, um local totalmente violento, complicado, complexo, muito difícil. Eu vi muitas pessoas morrerem do meu lado. A maioria dos meus amigos morreram. Poucos estão vivos hoje. E eu sempre tive a certeza que Deus estava comigo ali, porque Deus me livrou de muitas coisas que eu não fui o causador, mas estava perto. O ambiente, né? Então, o ambiente faz com que você esteja perto de pessoas, de lugares, mas porque você não tem outra opção. Você é uma criança, você é um adolescente, você não tem como sair dali. Então, desde cedo, eu busquei espiritualidade. Minha família teve várias vertentes religiosas, minha mãe de uma religião, meu pai de outra religião, meus avós de religiões também. Então, tinha dentro do meu âmbito familiar 5 religiões. Então, mas eu nunca fiquei confuso. Eu sempre escutava, não me envolvia, às vezes ia ali e aqui, até que eu tive desde pequeno eu sabia, pô, isso aqui Deus me livrou. Era para acontecer com fulano estava do meu lado e eu não fui pego. Fulano foi do meu lado e aconteceu de ele levar uma bala perdida, eu não levei. Caiu um negócio, um cara jogou um peso gigante para me acertar de maldade e não me acertou, que eu não tenho nem explicação. Então, nisso aí minha mãe começou a conversar comigo, começou a se manifestar a fé. Aí depois eu, com 18 anos, 20 anos, tive livramentos também de acidente de carro, de assalto, já fui muito assaltado. São Gonçalo era assaltado direto. E a gente tinha certeza, gatilho de arma falhou. O cara que te assaltou, esse cara aí, toda pessoa que ele pegava, o cara fazia alguma maldade. E ali, Deus. E até que depois que a gente criou uma maturidade maior, eu vou te contar aqui um caso aqui. Minha esposa era estéril, comprovada. E aí a gente começou a buscar. E a gente acho que 1 ano de namoro, ela chegou para mim e falou, eu não vou poder te dar um filho. Eu queria separar de você, porque eu não vou poder ser mãe. E você falou que o seu sonho é ser pai de um menino. E a gente, ela falou, aí nesse mesmo tempo ela teve uma síndrome do pânico, ela trabalhava num banco, teve síndrome do pânico e teve depressão. E teve um diagnóstico que ela tinha, ela era infértil. Nossa. Eu pensei que fosse eu, então tudo ao mesmo tempo. Eu vindo de carro com ela, eu deixando ela em casa, falou, eu quero terminar com você, que eu não sou digna de casar com você. Eu falei, não, todo mundo já tentou tudo contigo aí, eu posso tentar? Porque a família dela era de outra religião, essas coisas todas. Eu falei, eu posso tentar te levar no local? Ela pode. Aí eu falei, posso falar com sua mãe, com seu pai, para eles permitirem? Pode. Falei com eles e já tinham ainda tudo quanto é religião, mais de 10 religiões, tudo. Já tinham tentado fazer tudo pela filha, em relação à síndrome do pânico e à depressão, não à infertilidade, porque realmente não tinham. A gente não tinha uma condição muito boa, os pais delas também não, pessoas humildes. E beleza, aí fui lá, fomos a uma igreja, depois eu liguei para 2 amigos meus, um pastor e um profeta. Falei, tô passando por isso, eu queria encontrar com vocês. Tem como vocês fazerem uma oração na casa da minha sogra? Tem. Eu sempre fui um cara que eu servi muito, então eu sirvo muitas pessoas desde novo, então se eu ligar para alguém, dificilmente alguém fala não. E eles foram lá, isso há 14 anos atrás. Eles foram lá na sala da minha sogra, começa a fazer um movimento, faz uma oração. Francine ficou curada de síndrome do pânico e ficou curada de depressão.